Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Mais um programa estamos iniciando, o programa A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me chamo Evandro Leal e nessa hora que se segue, já sabe, Bíblia na mão e Jesus no coração, vamos estudar Efésios capítulo 4. Muitos ensinamentos tem aqui para nós hoje. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, onde quer que esteja, sinta-se abraçado por esse programa, sinta-se abençoado, porque nessa hora vamos estudar a palavra de Cristo. Convido você a pregar a sua Bíblia, se aquietar, se acalmar, sentar num lugar confortável, traz o rádio mais para perto de você, porque hoje tem grandes bênçãos. Eu também estou sendo abençoado porque tenho a sua companhia aqui, Leila. Como você está? Olá, Evandro. Uma boa tarde para você. Boa tarde, caro ouvinte. A paz de Deus seja com todos vocês. Eu estou bem depois de uma semana prolongada, não é? De feriado. Mas nós estamos aqui para mais um programa, para mais um estudo da Palavra de Deus, para a gente ter mais ainda esse contato com o nosso Deus, que a gente sabe que é aqui nessa sintonia, tá? Hoje, meus queridos, nós vamos estudar Efésios capítulo 4, mas se você também quer ouvir os outros programas, você perdeu por algum motivo, é só acessar nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Aproveita, dá uma lida na descrição do canal e faz a sua inscrição, entre em contato conosco. Lá vai ter os nossos contatos, peça sua música, faça seu pedido de oração, seu estudo bíblico, tire suas dúvidas, dê suas sugestões. Nós estamos aqui para ouvir cada um de vocês, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. Quero desejar também meu alô a todos os nossos irmãos de outras denominações também. Você que é assembleia, batista, católico, não importa. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e queremos acolher, estar juntos, estar próximo, conversando, estudando. Esse é nosso propósito, juntos e unidos para conhecer e aprender mais desse Deus que é grandioso. Falando também grandioso, olha, Leila, eu sei que grandioso também é esse louvor que vamos ouvir agora, não é isso? Isso, nós vamos ouvir um hino do Inário Adventista, porque até o capítulo que nós vamos falar hoje fala sobre a unidade na fé, como ter mais união com os irmãos, o ministério, o serviço de uns para com os outros e também a petição que nós devemos fazer a Deus para nós mudarmos, para nós sermos transformados, nós sermos uns vasos nas mãos de Deus. Então esse hino fala sobre isso, que Jesus nos transformou, que essa seja a minha e a sua vontade, que Jesus nos transforme. E logo em seguida nós vamos ouvir também o Reavivados por Sua Palavra, dando um resumo prático do que nós vamos estudar hoje. Então fica por aí, pela nossa sintonia, você também que acompanha nós pela internet, fica por aí que a gente volta já.
Um interessante pensamento atribuído a Benjamin Franklin declara que tudo que começa com raiva acaba em vergonha. De fato, quando agimos motivados pela raiva, os resultados sempre são negativos. E mesmo quando estamos certos, se formos dominados pela raiva, podemos facilmente exagerar e piorar ainda mais uma situação. No 4º capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta um conselho muito importante. A partir do verso 26 lemos: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Interessante notar que o texto aponta para a necessidade de resolvermos o mais rápido possível as situações difíceis que surgirem em nossa vida. Jamais deveríamos deixar para amanhã um problema que pode ser resolvido hoje. Outro aspecto importante é que o texto apresenta a possibilidade de nos irarmos sem pecar. Para entender este aspecto, é necessário diferenciar tentação de pecado. A tentação é o convite, o pecado é a aceitação do mesmo. A ira, como um sentimento negativo, é a tentação que nos convida a agirmos de forma irracional. Porém, o que faremos com este sentimento é que determinará se pecaremos ou não. Assim, o sentimento de ira pode surgir em seu coração, porém cabe a você controlá-lo ou ser controlado por ele. Me recordo de uma história sobre uma menina que ganhou um lindo brinquedo no dia do seu aniversário, mas uma amiguinha o levou para sua casa sem permissão e o destruiu antes mesmo dela brincar uma única vez com ele. Ela ficou muito brava e queria porque queria ir até a casa da amiga para brigar com ela, mas a mãe ponderou: Você se lembra daquela vez que você chegou em casa com lama no seu sapato? Você queria limpar imediatamente aquela sujeira, mas sua avó não deixou. Ela lhe disse para deixar o barro secar, pois assim ficaria mais fácil limpar. Sim, mamãe, eu me lembro. Pois é, meu amor, com a raiva é a mesma coisa. Deixe-a secar primeiro, depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde a campainha tocou. Era a amiga trazendo um brinquedo novo, em reposição ao que havia quebrado, pelo que se desculpou. E a menina respondeu: Não faz mal não, minha raiva já secou. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Muito bem, já estamos de volta depois dessa belíssima música, né, nesse hino. E nós já vimos aí sobre o que nós vamos falar hoje no capítulo 4 de Efésios. Você já está com a Bíblia na mão, não é isso? Você já está com Jesus no seu coração? Deixa ele também na sua mente, em toda a sua vida, tá? Quero convidar agora você a, junto comigo, fazermos uma oração. Santo Deus, querido Pai, bondoso Senhor, muito obrigada pela semana. Nós estamos aqui bem, vivos, contentes, porque vamos estudar mais um capítulo da Tua Santa Palavra. Então, por favor, Pai, nos dê a Tua Santa Presença, nos dê o Santo Espírito para entendermos, para termos discernimento e para compartilharmos com cada ouvinte. E que toda palavra que ser dita aqui, Senhor, faça efeito na vida dos Teus filhos. Abençoa essa cidade, abençoa cada ouvinte que nos acompanha ou pelo rádio ou pela internet, mas que separou esse tempo para ouvir o Senhor. Então, por favor, fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, entrar na leitura da Bíblia. Semana passada nós estudamos o capítulo 3, onde Paulo enfatizou a vocação dos gentios e falou um pouco mais sobre o seu apostolado, pelo qual foi chamado. E esse chamado foi para levar a mensagem do Evangelho, que tanto judeus como gregos, gentios, não importa a nação, também podem ser salvos por Jesus. E aí finalizou o capítulo, Paulo orando novamente pelos irmãos da igreja. No capítulo 4 nós vamos adentrar os conselhos de Paulo para a unidade da fé dos irmãos, que o santo ministério e o serviço dos santos, todos nós fomos chamados
mas não somente para um serviço, mas buscarmos a presença de Deus e sermos transformados. Também falaremos da santidade cristã, que é oposta à dissolução, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. E finaliza Paulo exortando mais ainda a santidade. Por isso que o hino era Jesus me transformou. Porque a gente andava perdido, não é? Nós andávamos desgarrados, mas agora nós encontramos a luz divina que é Cristo Jesus. Então vamos lá para a nossa leitura de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 6 e vamos dar uma pausa. Aqui Paulo falando da unidade da fé dos irmãos. Ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos dar uma pausa aqui. Mais uma vez, Paulo exorta os irmãos a estarem unidos. E ele diz que essa união não é só apenas de conselho, mas ele diz que até também ora. Ele disse que estava orando, como ele disse, eu rogo. Ele disse mesmo, porque eu sou prisioneiro do Senhor. E ele disse que nós, os irmãos de Éfeso, todos nós, devemos andar de modo digno da vossa vocação. Para que você foi chamado? Em que você foi chamado? Você também, que é da igreja, você, mulher, qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? E aí ele diz que com essa vocação que você tem um comportamento. Esse comportamento deve ser humilde, deve ser uma pessoa paciente, ou seja, com mansidão. E eu quero entrar um detalhe aqui desse suportando uns aos outros com amor. A gente, quando fala essa palavra, dá uma denotação de que fosse assim uma coisa não muito boa. Quando diz assim, eu tenho que suportar tal situação, aí parece um fardo, né? Mas quando a gente vai para o original, gente, esse suportar é, na verdade, dar suporte, é ajudar. Então, Evandro, quando você estiver passando por algum tipo de situação, eu não tenho que ficar tentando, eu tenho que suportar Evandro porque ele é da mesma igreja, ele é isso. Não, ele está passando por algum tipo de situação, então eu tenho que dar suporte. Uma situação triste ou alguma situação desagradável, ou se entrou em algum tipo de atrito, mas a gente deve ser suporte uns para com os outros, tá? Que a gente se esforce. É isso que Paulo está dizendo, para a gente se esforçar para sermos unidos, uma só fé. E aí ele usa essa unidade, o próprio Deus, o Espírito Santo e Jesus, que ele diz que todos eles são um só. Apesar de serem três seres coeternos, dois deuses coeternos, mas é um só Deus, em uma só fé, um só Senhor, um só Pai de todos. Então ele usa esse exemplo dessa união, porque até Jesus disse, não é, Evandro, que ele, quando ele esteve aqui na terra, ele disse, eu e o Pai somos um. E é esse também o nosso propósito, sermos unidos. E essa união é muito interessante, porque a ideia de Paulo aqui era que judeus e gentios se unissem e abrissem e sustentassem, né, a igreja de Cristo. Lembrando que esse suportar, como bem falou, é no sentido de dar suporte, mas também o grego original tem um sentido de sustentar também. Então, se o irmão também caiu, desfaleceu, está triste, caiu em pecado, eu tenho que ir lá e sustentar o irmão, né? Uns aos outros. E esse sustentar e dar suporte só é possível através do finalzinho do verso 2, com amor. Por isso que é muito importante termos amor
uns pelos outros para sustentar e dar suporte uns aos outros. No verso 3 é muito interessante. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, digamos que tem um irmão na igreja que crê que o Antigo Testamento é assim, e já outro crê que é assim, já outro fala que o Novo Testamento é assado, e fica aquelas divergências. Então o que a gente tem que fazer? Vamos entrar em um consenso, né, para conservar a unidade do Espírito na igreja e ter aquele vínculo da paz, né? Todos têm que andar em conforme unidade, todos serem um só no Espírito Santo, que é de acordo com o verso 4. E aí no verso 5 fala uma coisa interessante, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo só há um só Senhor verdadeiro, há uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. Quando se fala que só tem Senhor, fé e batismo, é que não tem outro que não seja verdadeiro. Há só um e ponto final. Tem outro Deus grandioso além de Deus? Não tem. Você crê em outro Deus além de Deus? Você crê em outros batismos, sendo que você só foi batizado em um, né? Então, quando fala só um, é de verdadeiro. Isso. Tá? Então, nós temos que ter esse conceito na nossa vida, tá? Acho que ficou bem claro aqui, então, o convite, o conselho de Paulo para sermos unidos, assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo também são unidos, tá bom? Vamos aqui dando continuidade então à nossa leitura a partir do versículo 7 agora, onde Paulo fala do santo ministério e o serviço dos santos. Então aqui, já que ele já começou dando um conselho para sermos unidos, aqui ele também fala para a igreja que tem o seu ministério, que tem a sua missão, que tem o seu propósito, né? E o serviço também. Vamos lá? Versículo 7 diz o seguinte: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza do homem que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pronto, vamos dar uma pausa aqui também. Então, Paulo já está chamando a nós, já que temos uma unidade de fé, agora ser consagrados no serviço. E aí, você pode até, por exemplo, estar na igreja, quem sabe você entrou na igreja agora e fica pensando, o que eu posso fazer para contribuir na missão? Qual é o meu objetivo na igreja? É cantar? É pregar? É recepcionar? É o dom da oração? Enfim, mas Deus vai lhe mostrar, desde que você esteja disposto. Então, ele já começa dizendo que a graça foi concedida a cada um. Então, Deus nos deu esse favor imerecidos a nós, a todos nós.
e foi dado segundo a proporção do dom de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus, aqui ele abre mais uma fala no versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus, ele nos dá dons. E o que seria dom? É uma dádiva, é um presente de valor inestimável, tá? Então, Cristo, ele dá dons para mim e para você. Agora, o que nós estamos fazendo desses dons? Né? Quais são os objetivos que nós estamos tendo com esse dom? Você pode ter o dom de cantar, eu já não tenho. Eu já tenho o dom de pregar, de evangelizar. Então, cada um tem a sua função conforme o Espírito Santo distribui. Mas o fato é, todos nós, de alguma forma, temos algum dom e esse dom deve ser desenvolvido. Para o nosso mérito? De forma nenhuma. É para o mérito de Cristo e o crescimento da igreja. É muito interessante isso, né? Paulo, ele cita aqui o Salmo 68, verso 18, no verso 8. Já no verso 9, né, quando fala que ele subiu, se não também havido descido às profundezas da terra, né, ou às regiões mais baixas da terra, aqui parece que Paulo está falando justamente que o inferno está lá debaixo dos nossos pés, lá debaixo da terra. Mas não é bem esse sentido que ele está dizendo. Significa dizer que Cristo estava na mais alta patamar, né? E ele desceu, ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. Então significa no sentido de que ele desceu até a morte, mas levantou, né, das profundezas da terra no sentido da morte, né? A gente sabe que quando um ser humano morre, ele volta para o pó da terra, né? Fica debaixo da terra, é nesse sentido. Aqui ele não está falando nada de inferno, debaixo da terra, não. Até porque também, Evandro, Cristo deixou a majestade do céu para vir se tornar homem. Então, assim, ele saiu das alturas para vir aqui para baixo. O Deus do universo também, que criou todas as coisas, o próprio Jesus, aí vem para cá para se tornar como um ser humano, igual a mim e a você, com suas falhas, né? Com suas mazelas, com suas necessidades. Só tem uma diferença, que Jesus não carregava pecado. Justamente. E Cristo descer à terra, né, e ao subir, nos garantiu também o direito, né, a herança de também subir com Cristo na sua segunda volta, de acordo com o verso 10 e o verso 11. Mas agora aqui no verso 11, Paulo fala uma coisa interessante que vimos sobre dons, mas vemos que Deus designou alguns para apóstolos, outro para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui se entende de muitas pessoas que a igreja tem que ter todos esses cargos, né? Uma igreja tem que ter um apóstolo, um profeta, tem que ter todos esses cargos. Mas o propósito disso vem aqui no verso 12, a resposta, né? Com o fim de preparar. Então, quando Paulo fala que tem que ter apóstolos, eles têm que ser preparados para o quê? Pregar o evangelho. Os profetas, pregar o evangelho. Evangelistas, pregar o evangelho. Agora, a igreja tem que ter a hierarquia dos mais altos e dos mais baixos? Tem. Mas que a igreja não seja comandada por eles. Porque a igreja tem que ser de todos, né? Na verdade, a igreja é de Cristo. Mas todos têm que estar em unidade para que a igreja consiga progredir, avançar, né? Então, veja, a igreja tem que ter apóstolos, tem que ter evangelistas, pastores e mestres, mas eles não bem que são o dono da igreja, sabe? Eles são muito importantes para a pregação, né? Para a obra do ministro, no verso 12, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então eles são instrumentos especiais, mas não o dono da igreja, certo? No verso 14 é muito interessante também que fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Aqui no grego também Paulo está dizendo literalmente de você se atirar ao mar, né? No sentido de pegar todo o seu conhecimento e jogar no mar. Você, Leila, que é adventista, cristã, há mais de 10 anos, já pensou pegar todo o seu conhecimento e atirar fora, jogar fora, perder tudo?
porque quer. Isso é um errado, desperdício, né? E isso é justamente isso que está dizendo. E fala também para não ouvir doutrinas pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erros. Aqui é bem claro, né, que Paulo, juntamente ali com o que Cristo falou, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, precisamos estar atentos a todas as mensagens que as pessoas pregam e ouvem. Até mesmo essa mensagem que vocês estão ouvindo de nós, analise, vê outros versos, orem, busquem, estudem, tudo mais, né? Exatamente. Então, todos nós temos um chamado. Agora, quantos estão dispostos a receber esses dons, né? E às vezes você pensa assim, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas de alguma forma Deus vai te usar. Jeremias também era analfabeto, Moisés também não sabia muita coisa, né? Ele aprendeu muita coisa, foi no Egito. Então, assim, eu e você temos à nossa disposição o Espírito Santo para nos capacitar. Então, Deus sim chama, convida, não aqueles que já são capacitados, mas Ele capacita aqueles que estão dispostos, não é? Então, de alguma forma, eu e você podemos contribuir para a pregação do Evangelho, mesmo que não seja estando no púlpito, no microfone, muitas pessoas são tímidas. Mas, por exemplo, você pode fazer uma ação missionária, vai na casa de alguém, entrega uma cesta básica, leva um bolo, faz uma oração, faz uma visita a alguém no hospital, visita seu vizinho que está doente e vai ali levar a palavra de Deus, uma palavra de conforto, enfim. Então, nós temos sim o privilégio e temos sim todo aí o poder de Deus a nosso favor para nós ajudarmos quem realmente precisa, tá? Mas sempre sabendo que nós somos apenas o corpo, mas que o cabeça é Cristo, tá? Então é por isso que nesses versos Paulo ele deixa bem claro que nós temos um ministério, nós temos um serviço. Ele até chama os irmãos de santos, ou seja, que são separados para uso sagrado, não é mesmo, Evandro? Até no verso 13, né? O propósito de Paulo é que a gente se torne maduros, né? E de acordo com o verso 14, que a gente não sejam crianças. Já pensou um adulto de 40, 50 anos agindo imaturamente nas coisas da Bíblia, a qual é algo sério, que leva para a salvação, para a vida eterna, né? Agir imaturamente. A Bíblia diz aqui para nós que não é certo isso. Então que sejamos maduros da plenitude do Espírito Santo para atingir a plenitude de Cristo, ou seja, de aprender, buscar ainda mais. E que não sejamos como crianças, né? Levar de um lado para outro, mas que sejamos firmes, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Nós temos que ter maturidade para a gente não se deixar levar, como ele disse aqui, qualquer tipo de artimanha, qualquer tipo de vento de doutrina, não? Então nós temos que ter a capacidade de ter discernimento e assim crescermos espiritualmente, não sermos mais cristãos como se fossem crianças, tá bom? Então esse é o propósito. Então desenvolva seus dons. Vamos continuar com essa leitura? Agora nós vamos para o versículo 17 e vamos ler até o versículo 24. Paulo também dá mais um conselho que a santidade cristã, se a sua Bíblia for a João Ferreira de Almeida, a tradução, tem lá o subtítulo, a santidade cristã oposta à dissolução. O que seria essa dissolução? É a ausência de moralidade. Então a santidade é oposta à imoralidade, é oposta à falta de disciplina, ao respeito por padrões morais aceitáveis, tá? E aqui ele vai, então, descrever isso e nós vamos entrar em mais detalhes, tá bom? Versículo 17, diz assim: Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem o quê? Renovados no modo de pensar e a revestir-vos de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Muito bom! Eu achei muito bacana essa sequência que Paulo faz aqui no capítulo 4. Primeiro ele diz que está orando para que os irmãos sejam unidos, tenham essa unidade de fé e dá o exemplo maior de todos da união de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aí ele diz, então, agora na sequência, que já que somos unidos, eu estou orando para que vocês sejam unidos, agora vocês têm o quê? Tem um ministério, vocês têm uma missão. Deus vai lhe dar dons e esses dons você deve desenvolver para o crescimento espiritual da igreja. Aí, já que você tem esse ministério, agora você tem que se comportar como um verdadeiro cristão, tem que se comportar como uma verdadeira cristã. Então, já que você foi chamado para a santidade, agora você tem que ser separado do que nós acabamos de ler. Então, agora vem o comportamento do cristão. Ele diz o que eu digo e no Senhor ele diz que está testificando, que ele diz fazer o quê? No seu dia a dia, ele diz, não andes, como também andam os gentios. A gente já falou um pouco sobre os gentios, né, que eles não tinham esse conhecimento. Aí eles levavam a vida como queriam. Por isso que os judeus não se davam bem também com os gentios, porque eles tinham esse comportamento aí largado. Paulo diz que eles estavam o quê? Obscurecidos de entendimento, ou seja, eles não tinham conhecimento do que era ser verdadeiro cristão. Alheios à vida, ou seja, não estavam nem aí para a questão de Deus, eram ignorantes, viviam pela dureza do coração. Gente, era que nem assim, você quer pegar, por exemplo, um bicho bruto, aí você pega um touro e você quer amansar, ou você pega um cavalo que foi muitas vezes maltratado, cresceu na rua, ou um cachorro também, que você vê que já está adulto, mas ele cresceu, ele foi maltratado, ele foi chutado, então ele já tem essa natureza de se defender, de ser até agressivo. Então imagina também esse povo que cresceu, que viveu numa vida totalmente oposta da vida que a Bíblia ensina. Então qual era o dever dos judeus? Ajudar, e não simplesmente menosprezar. Por isso que Paulo dá essa ênfase. Eles não tinham entendimento, não tinham coragem, não tinham conhecimento. Mas aí eles até se tornaram até insensíveis. Eles se entregaram aqui, como algumas Bíblias diz, dissolução, ou seja, a imoralidade, a falta de disciplina. Vivia largado, tá? Cometiam todo tipo de impureza, ou seja, viviam uma vida feia, imoral, fazendo tudo que era errado, né? Mas não foi assim que Paulo disse, que vocês aprenderam de Cristo, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, como está no versículo 20, tá? E de fato que eles tenham ouvido que nós fomos, ou seja, os irmãos foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Aí o que você vai fazer agora? Você se comporta como cristão e prega esse evangelho para os gentios também. Tá vendo então assim o chamado que Deus faz para mim e para você? Se comporte como cristão, eles são assim. Aí muitas vezes a gente não quer falar, por exemplo, com uma pessoa que é drogada, tá? Uma pessoa às vezes que se largou na prostituição, mas nós temos também que de alguma forma pregar o evangelho para essas pessoas, não esquecendo quem somos, não esquecendo a nossa identidade, de que somos pessoas cristãs e que devemos viver conforme a doutrina bíblica e também o comportamento moral. É interessante aqui, muito bem dito,
é que no verso 17, né, Paulo, né, insiste que não vivam mais com objetivos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Fala que ele não estava, né, falando mal das pessoas. Quando ele fala inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, eles estavam tendo objetivos vazios, né? Aqueles desejos sem sentido, desejo ter uma coleção de botões, não sei, algo que... objetivos vazios. Seu objetivo tem que ser algo específico, grandioso, que seja voltado para o bem, ou um pensamento voltado pelo lado cristão, né? Meu objetivo é pregar o evangelho, meu objetivo é ser cristão, estudar da Bíblia, conhecer da Bíblia. Isso sim é um objetivo, né, cheio, no caso. É muito interessante que depois, no verso 18 e 19, Paulo fala que eles endureceram o coração, foram para a depravação. E no verso 20, olha só, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, vocês aprenderam outra coisa. Isso lembra muito bem Apocalipse capítulo 2, né? Se você abrir ali Apocalipse, é justamente esse período bem depois, né, da carta de Éfeso. O verso 4 diz, vocês abandonaram seu primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito amor, mas o que? Abandonaram o seu primeiro amor, né? Você pode ver no verso 2 também, verso 3 no caso, que eles tinham perseverado e suportado sofrimentos por causa do nome de Cristo, o qual a gente viu no verso 2 também aqui. Então era uma igreja que estava unida em Cristo, mas depois desfaleceu. E vem Paulo e fala no verso 20 e verso 21, de fato vocês já ouviram falar dele, foram ensinados de acordo com a verdade. Agora, quanto à antiga maneira de viver, acabe com o velho homem, ou seja, a velha vida, né, dos não regenerados. Melhor falando e compreendendo, é Romanos capítulo 6, verso 6. Olha só o que diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Agora, quando você junta aquilo, esse verso ficou bem mais entendível, né? Muito bem, então Deus tem um chamado para nós e para mim, para você. Então a gente já tem ouvido, Paulo estava dizendo para os judeus, vocês já têm ouvido falar de Jesus, então viva desse jeito e passe essa mesma mensagem de testemunho também para as outras pessoas. No versículo 22, no sentido de que quando ao trato passado, vocês se despojam, ou seja, largue, deixa de lado o velho homem, o velho ser humano, aqueles velhos comportamentos, aquela personalidade difícil que tinha, né, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas aí ele enfatiza, versículo 23, se renovem no espírito do vosso entendimento. E ele diz para você se revestir. Revestir é vestir novamente. Vestir é uma vez e revestir é pela segunda vez. Ele se revista, ou seja, vista um novo ser humano, o que já tem. Você já é um ser humano, você já é uma pessoa que aceitou Jesus. Agora aceite e revista-se desse novo ser humano. E ele diz que foi criado segundo Deus. Aqui nós lembramos até da criação, lá em Gênesis 1:26, que Deus criou o homem perfeito em sua justiça, criou ele reto, criou ele santo. Então Paulo está dizendo, olha para trás e veja a criação que Deus fez. Deus te fez para ser santo. Santo não estou dizendo que é estar isento de pecado, mas ser separado, ser diferente, ter um comportamento diferente, saber perdoar, saber amar, como Paulo diz, suportar, dar suporte uns aos outros em amor, pregar o evangelho. Enfim, essa a ênfase que Paulo está dando para nós e para mim e para você, para nós buscarmos essa santidade, se separarmos mais ainda do pecado e nos separarmos da imoralidade, da falta de disciplina, mas ter conhecimento em Cristo Jesus, para nós vivermos não como uma velha pessoa, não é mais a velha Leila, mas agora uma pessoa nova, uma mulher diferente. Eu costumo carregar, gente, uma frase
que me ajuda muito na minha vida cristã, que diz assim, né? Eu até li num livro que diz: o fato de ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Estão entendendo? Porque a mulher, e tanto o homem também, né? Não é pelo fato de só você e eu termos um gênero que significa muita coisa, mas é o fato de nós sermos de Cristo. Aí sim a nossa natureza é transformada. E é interessante no verso 23, né? Que ser renovado o modo de pensar. Isso conectado com Romanos 12:12, mas transformar a nossa mente, né? Pela renovação do Espírito Santo. É muito bonito Romanos 12, verso 12, que nos ensina, né? Mas transforme-se pela renovação da nossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muitas pessoas dizem: não, meu corpo, minhas regras. Mas o certo é: meu corpo, regra de Deus. Isso mesmo. Nós fomos criados para isso, tá bom? E agora os últimos versos, Paulo continua exortando para a santidade, tá? Ele dá os conselhos para você buscar uma santidade, diz como é que é esse comportamento, e aqui ele exorta mais uma vez quais são então esses tipos de comportamento. Versículo 25 em diante, ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cada vez que eu leio as palavras de Paulo, mais eu me impressiono. E mais a gente para pensar, né, Wanda, o quanto a gente precisa melhorar. Muitas vezes as palavras que a gente lê aqui na Bíblia nos dá vergonha, causa essa sensação em nós. É por isso que eu digo que a Bíblia ela tem que fazer um efeito na nossa vida. E o efeito é esse. Paulo está chamando a mim e a você, para não mentir, para sempre falar a verdade. Ele disse: não importa, é o seu próximo, diga a verdade. Como ele disse, nós somos membros uns dos outros. É errado ter raiva? É errado se irar? É pecado você sentir raiva? Não. Mas ele diz que se você mesmo que sinta essa sensação, não peque. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. É natural nós sentirmos tristeza, raiva, decepção e todos os outros tipos de sensações ou sentimentos. Somos seres humanos. Mas a questão é como é que nós vamos lidar com esses tipos de sentimento, tá? E aqui ele disse, que você e eu não devemos dar lugar ao diabo. E é isso que muitas vezes a gente vê, né, Wanda? Que quando, um exemplo, briga de trânsito, aí às vezes assim, até por motivo banal, aí um já desce do carro, já desce com uma arma, aí outro vai, bate no carro do outro, aquela coisa, ou seja, se deixou levar pela raiva, tá? Mas ele disse, não dê lugar ao diabo, porque é isso que o diabo quer.
Quer que o povo fique aí brigando, se matando, essa violência toda, né? Falta de tolerância. Mas pelo contrário, né? Aí ele vai dar os exemplos. Se você furtava, não furte mais. Pelo contrário, é melhor trabalhar. Faça alguma coisa com o seu talento, com suas próprias mãos. E ajude alguém que está necessitado também. Ele diz para sua boca, você não falar bobagem. Não fale nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra de desrespeito, alguma palavra imoral, alguma coisa que faça para ferir alguém. Pelo contrário, ele disse não, pelo contrário, fale algo bom, tá? E ele diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, Deus, Espírito Santo, Jesus, eles se entristecem com as nossas más atitudes. Aqui prova que o Espírito Santo ele também tem sentimentos. Aqui, Leila, é uma das... Na verdade, a Bíblia toda fala conosco, claro. Mas nesses versos aqui do 25 ao restante do capítulo, é uma das partes em que Paulo parece que fala diretamente para nós no lado emocional para a gente. Porque, veja, cada um deve abandonar a mentira, né? Até as crianças sabem que falar mentira é errado. E ainda mais dentro da igreja, né, que isso destrói o corpo de Cristo. Veja que no verso 26, né, para quando ficar irado não pecar, né? Olha outro verso aqui que vai nos ajudar, é Salmos, capítulo 4, verso 4. Risca aí, certo? Anota para não esquecer, Salmos 4, 4. Olha só, quando vocês ficarem irados, não pequem. Aí aqui, próximo restante do verso vai explicar o sentido. Ao se deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ou seja, no exemplo que você falou, Leila, no exemplo de trânsito, alguém vai bater no seu carro, bater, você vai irar. Isso é normal, tudo bem. É sentimentos do ser humano. O ser humano tem sentimento. Agora, quando você ficar bravo, o que você faz de acordo com o Salmos 4? Aquieta, respira, pensa um pouco, pensa nas ações, aí sim você vai pecar menos, né? Ou no caso, não vai pecar, porque você vai estar mais calmo, porque à medida que a gente está mais bravo, tem mais chance de pecar, certo? Mas irar-se é super normal, mas quando está bravo, respira, senta um pouco, pensa, medita e etc, para que não pequem. Esse é o sentido. O verso 29 é muito interessante. Nenhuma palavra torpe, né? Aqui encaixa também o palavrão, Leila. Então você, minha senhora, meu senhor, que tem o costume de falar muitos palavrões, olha aqui, não é bom falar palavrão, tá certo? Que você for falar alguma coisa que seja só para edificar. Verso 30, né? Não entristeça o Espírito Santo. Então, podemos enfaticamente dizer que o Espírito Santo não é um vento, uma entidade pensante. Porque não tem como entristecer um vento, mas tem como entristecer alguém. Então, o Espírito Santo é um ser pessoal e relacional. Verso 31, muito importante, né? Livre-se de toda amargura, indignação e ira. Essa gritaria aqui encaixa muito alguns irmãos de nossas denominações cristãs fazem muito uso de gritaria dentro da igreja, né? Então, é bom a igreja olhar um pouco para esse verso 31, que na igreja não tenha muitas palavras altas, gritarias, porque como você vai meditar no Espírito Santo se tem aquela gritaria, sabe? O culto de Deus tem que ser calmo, tranquilo. E verso 32 fala para a gente perdoar uns aos outros. O preço do perdão foi muito grande, que foi o sacrifício de Cristo. Mas é interessante que isso não me custa nada. Então perdoe seu irmão. Exatamente. Inclusive, ele até enfatiza isso também na carta Colossenses 3:13, nesse último verso. Isso é muito importante. Nós vamos encerrar, mas medite mais ainda nisso aqui. Se revista de um novo homem. Quando fala homem, é mulher também, tá, gente? É um novo ser humano, criado segundo Deus. Então, como é que você está levando isso a sério? Ele diz para você viver em justiça e em retidão. Ele diz para você também
perdoar uns aos outros. E Colossenses 3,13 diz também isso, ó. Suportai-vos, ou seja, dê suporte uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, lembra? Jesus ele ensinou isso no Pai Nosso, não foi? Naquela oração? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está vendo esse assim? É uma comparação. Então, você quer ser perdoado? Perdoe. E pense no perdão de Deus sobre você, que Deus lhe perdoou. Por que também não conceder o perdão ao próximo? E como eu vou pedir perdão a Deus se eu não peço perdão para o próximo, não é? Então tem que ter exatamente essa junção, tá bom, gente? Foi muito bom nós estudarmos mais esse capítulo. Quiser tirar mais dúvidas sobre isso, fale conosco, nós estamos aqui para te ouvir. Entre em contato conosco, você sabe, lá no nosso canal tem o nosso contato, tá bem? Então que Deus abençoe você, sua família. Nós vamos finalizar o nosso programa com o resumo final do pastor Migelson Borges e logo em seguida uma música belíssima para Deus nos transformar. Olá, tudo bem com você? O capítulo 4 do livro de Efésios nos ensina que a melhor maneira de se manter a unidade na igreja é ajudando cada um de seus membros a se tornar nova criatura. Quando os membros da igreja buscam a Deus, tornam-se mais semelhantes uns aos outros. O verso 1 nos diz que não basta receber o Evangelho, temos que viver à altura dele de maneira digna. Humildade, docilidade, paciência e amor são características dos verdadeiramente convertidos. Enquanto alguns promovem a desunião e a discórdia na igreja, Paulo, no verso 3, nos admoesta, nos incentiva a conservar a unidade pelo vínculo da paz. Verso 5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo verdadeiros. Jesus é o único que subiu ao céu, tendo descido de lá para salvar. É o que diz o verso 10. E dos versos 11 ao 13, os dons espirituais foram concedidos para a obra do ministério e serão úteis até a volta de Jesus. Maturidade espiritual é ser semelhante a Jesus, deixa claro o verso 13. E o 14 nos diz que os espiritualmente imaturos são levados por qualquer vento de doutrina. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, diz o verso 15. Então esses dois versos nos ensinam que é preciso crescer espiritualmente, adquirir maturidade espiritual, a fim de não sermos realmente enganados por ideias estranhas, ventos de doutrinas estranhas, heresias, coisas que hoje realmente estão inundando o nosso planeta, especialmente por conta aí das facilidades de disseminação de informações que a internet apresenta, as famosas fake news. Infelizmente isso acontece também no meio cristão. E é preciso então conhecimento da palavra de Deus, maturidade, para que realmente não caiamos nessas armadilhas e estejamos bem firmados na verdade da palavra de Deus. Versos 16 e 17, se na igreja cada um desempenhar sua função, todos crescerão. E não podemos e nem devemos alimentar pensamentos inúteis, devemos viver com foco, com propósito. Verso 18, separação de Deus causa obscurecimento do entendimento e endurecimento do coração, duas coisas muito perigosas. A convivência com o pecado dessensibiliza o ser humano, que se entrega à depravação e à impureza. É o que Paulo nos diz no verso 19. E no 22, desejos enganosos corrompem. Por isso, precisamos submeter nossos desejos sempre a Deus, para que Ele controle nossos desejos, nossas tendências, nossas inclinações e também nossos instintos. Verso 23, tudo começa com os pensamentos. Por isso, precisamos permitir que Deus os renove dia após dia. 24, o novo homem convertido é criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Justiça e santidade provém da verdade, e a verdade é Cristo e sua palavra. Assim, devemos ter contato permanentemente com Jesus e com a palavra dele, a fim de que possamos realmente viver em santidade, em justiça e manter nossa experiência espiritual de conversão com Deus.
Verso 25, devemos abandonar a mentira e só falar a verdade. Aliás, esse é um dos 10 mandamentos e é requerido de um cristão que viva à luz desses mandamentos. 26 e 27, ficar irado é uma coisa, pecar por dar vazão à ira é outra. Alimentar a ira é dar lugar ao diabo. 28, vida cristã envolve mudança de hábitos e pensamentos. A santificação e a reforma de vida acompanham a justificação. Deus nos chama, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, mas para que não fiquemos no mesmo tipo de vida, no mesmo estilo de vida. Ele nos justifica para que nós nos santifiquemos e passemos a viver da forma como Ele espera que vivamos. 29. Que de nossos lábios saiam apenas palavras úteis e edificantes. Do contrário, é melhor que fiquemos calados. 30. Somente pessoas podem ser entristecidas. O Espírito Santo se entristece. Logo, ele é uma pessoa. Mais uma vez, a Bíblia apresenta a personalidade do Espírito Santo e deixa muito claro que ele não é, como alguns dizem, como algumas doutrinas, alguns ventos de doutrina por aí são soprados, que ele seria uma energia, uma força impessoal. O Espírito Santo aqui é bem claro, o verso 30, o Espírito Santo se entristece, assim como ele também se alegra, assim como ele também manifesta, expressa, sente sentimentos que são próprios de uma pessoa. O Espírito Santo é o seu advogado, já vimos isso na Bíblia, é aquele que está ao seu lado para defender você e é o outro consolador enviado por Jesus. Verso 31, a carga que deve ser jogada fora é amargura, indignação, gritaria, ira, calúnia e maldade, que essas coisas fiquem bem longe da nossa vida. 32, assim como Deus nos perdoou, perdoemos uns aos outros. Atitudes que devem ser cultivadas, portanto, são bondade, compaixão, perdão. Assim como Deus nos perdoou, perdoemos uns aos outros. É o apelo de Paulo aqui, no fim desse capítulo 4, tão importante, tão cheio de ricas instruções para uma vida cristã plena e cheia de sentido. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz na companhia de Jesus, o nosso Salvador e Santificador. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Transforma bem minha vida, mudar como eu quero ser diferente.
aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. É isso, que essa música seja a sua oração. A última palavra que Natson disse as últimas palavras foram: vem me mudar. Então que Efésios 4 faça efeito na sua vida hoje e sempre. Que Deus abençoe você, um excelente sábado, e desejar também desde já, não é, Wanda, que amanhã é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né? É Dia Internacional da Mulher. Então parabéns para nós mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres que se empenham no serviço de Senhor, e que você também, mulher, que é dona de casa, que eu sei qual é a sua função, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, gente, pela audiência. Semana que vem estaremos juntos novamente, assim Deus permitir. Um abraço e até lá. Amém, irmãos, e lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo. Aprendemos muitas coisas da Bíblia. Nesse momento oramos, Senhor, por essa casa, por essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte Jesus, que é o pão da vida, o mais importante de tudo. Oramos por todas as mulheres da cidade de Santa Cruz, que sejam abençoadas, que sejam usadas pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, Senhor. Oramos pelo nome de Jesus. Amém.